Oi, gente, tudo bem? Graça e paz. Estou eu aqui com o meu olho com a blefarite para trazer uma mensagem de Deus a vocês, porque o Espírito Santo falou também comigo que você só quer falar as coisas de Deus e cumprir o que eu te mandei fazer quando for oportuno para você. E aí eu tomei vergonha na cara, então eu vim gravar o vídeo, porque eu já tô há 4 dias com esse negócio no olho e ainda não sarou. Eu falei, quer saber, eu vou gravar do jeito que meu olho tá mesmo, e glória a Deus, que o importante é a mensagem dele e não como eu tô. Então, esse vídeo, ele vai trazer o assunto sobre quem Deus é, mas eu queria focar primeiro em quem Deus não é, para que a gente chegasse ao final entendendo mais ou menos nessa relação Deus e eu, quem sou eu nesse espaço, o que eu devo entender de Deus, o que eu não devo entender de Deus, para que a gente viva uma vida que não desiste, né, que não se prostra, uma vida onde a gente consegue colocar cada coisa no seu lugar, na medida que Deus vai se revelando para a gente. Então esse vídeo, ele tem esse intuito, e eu peço que Deus, ele te toque, que o Espírito Santo, ele venha te tocar, ele venha realmente fazer o trabalho que só ele pode fazer, porque eu posso falar aqui uma tonelada de palavras para te convencer de coisas, achando que isso aqui vai atingir todo mundo vai entender, mas na verdade isso é um trabalho que não é meu. A gente que prega, a gente que entrega a palavra, que ministra, a gente simplesmente obedece sendo um canal de Deus. Então minha intenção e a minha oração antes de começar esse vídeo foi para que o Senhor, ele entregasse essa mensagem para quem estivesse precisando ouvir, e eu também precisava relembrar aquilo que eu sei e aquilo que eu não sei sobre Deus. Então, em nome de Jesus, eu já orei, mas se você quiser orar antes de começar esse vídeo, seria bom, porque aí você vai estar avisando para o seu cérebro que agora você está concentrado em água e você está falando para o mundo espiritual e para o Espírito Santo que você está aberto para a ministração que ele vai trazer para o seu coração. Então, para começar esse vídeo, a gente vai trabalhar um pouco a ideia de quem é Deus. E eu achei engraçado porque conforme eu ia escrevendo, o Espírito Santo ia me trazendo, ele começou dizendo quem Deus não é. E eu fiquei, uau, tipo assim, tá bom então. E o primeiro conceito que ele me trouxe foi a respeito da gente entender que Deus não é um ratinho de laboratório. E eu achei isso um pouco forte, né, essa expressão. Porque parece óbvio que a gente não pode falar assim de Deus, que a gente não pode usar nem essas expressões assim, né, para colocar Deus na mesma frase de ratinho de laboratório, mas eu acredito que existe uma intenção nessas escolhas dessas palavras pelo Espírito Santo. E o que ele me trouxe foi exatamente ontem, eu estava pensando sobre essa mensagem e ele falou disso, né? Deus não é um rato de laboratório, porque ele não é algo que você leva para um laboratório e que ali você disseca, você parte em várias partes, você testa ele, você disseca aquilo ali. Ele não é algo que você consegue analisar por completo para poder entender, e aí agora você deixou taxativamente marcado: Deus é isso, ele tem isso, ele funciona assim, ele só vai até esse limite, se a gente colocar isso aqui, ele só vai até ponto tal, e assim por aí vai. E eu achei interessante essa comparação que o Espírito Santo fez, porque por muito tempo, eu já estou com 34 anos de evangelho, né, nasci graças a Deus, tive aí, né, o meu momento, o meu lapso de adolescente, um pouco da juventude, mesmo dentro da igreja, não muito firme em pensamento, nunca saí da igreja, né, mas dentro de mim eu tinha muitas questões que, pelo que eu vejo, é o normal, né, infelizmente. Poucos são os que ficaram fervorosos e estão fervorosos até hoje, mas a gente entende Deus de acordo com aquilo que as pessoas apresentam, né? Os nossos primeiros pastores ou tutores apresentam para a gente. E eu, como eu nasci, então tive meu pai e minha mãe que apresentaram Deus, e dentro da igreja, que a gente era bem frequente também, me apresentaram Deus de outras formas, né? De várias formas. Não estou dizendo que são erradas, eu estou falando que foi uma forma diferente. E agora, adulta, eu tive as minhas próprias experiências com Deus e eu pude descobrir faces de Deus que meus pais não descobriram. E eles também descobriram na experiência deles pessoal com Deus, coisas que eu também não tive de revelação de Deus agora na minha vida, né, como adulta. E da mesma forma, quando minha filha nascer, meus filhos nascerem, eles também vão ter as experiências pessoais e eles vão entender Deus da forma que as experiências pessoais
né, como o Senhor vai se revelar nas experiências pessoais dele. Mas existe um denominador comum que a gente entende, onde Deus, o que Deus não é. E eu vejo que às vezes há muita preocupação, era algo que me irritava muito quando eu era na escola dominical, às vezes na escola dominical, ou então quando eu via muitos estudiosos e pessoas batendo boca a respeito de calvinismo, arminianismo, sobre, não só sobre isso, mas Lutero e tanta coisa, e os católicos e os evangélicos e aquela coisa toda. Me irritava um pouco, porque eu via que havia, parecia assim, uma intenção muito grande de eureka, eu descobri isso aqui, e agora eu tenho todos os louros da vitória estão sobre mim. E eu ficava irritada com aquilo, porque o pouco que eu conhecia de Deus, como eu fui batizada com o Espírito Santo, e eu tive muita experiência do mundo espiritual muito cedo, durante muitos anos, cedo, né? Então eu só conhecia o amor de Jesus. Eu conhecia e eu me importava com o amor de Jesus. E era o que eu sentia de Deus sobre mim, através do Espírito Santo de Jesus, mesmo sem saber que era Espírito Santo, mesmo sem saber que aquele acolhimento, né, vinha dele, eu já tinha entendimento. E aí eu só me importava com aquilo, e eu ficava assim, por que as pessoas se importam tanto com a letra da lei e elas esquecem de outras coisas que a gente vê, né, curas acontecendo, demônios sendo expulsos de vidas de pessoas, pessoas que tinham doenças causadas por manifestações demoníacas. E eu gostava dessa parte, da parte prática. Eu achava muito mais interessante a gente estar no fervor de se encher e de estar em círculos de oração, e isso é o meu pensamento, tá, ao longo desses anos. E eu achava aquilo ali uma perda de tempo. Porém, hoje eu, lógico, obviamente, eu já fiz o primeiro ano do seminário teológico do Carisma, e obviamente mudou. E eu sempre estudava, né, porque escola dominical a gente tem revista, então a gente estuda mais do que qualquer outros lugares assim que eu vejo. Eu vi que essa educação de escola dominical, com revistinha, com o pai sendo professor, com minha mãe ensinando em casa, elas fundamentaram muito bem a minha fé e o meu entendimento da parte escrita teológica da coisa. Mas o que Deus trouxe para mim foi, não adianta nada a gente querer agora definir Deus para a gente botar ele dentro da nossa caixinha, e aí agora a gente acha que Deus só pode atuar dentro desses limites que eu estabeleci. Porque eu dissequei ele através de algo que eu entendo que é aquilo, e não pode ser mais nada fora daquilo ali. E isso é um perigo muito grande. E vários sofismas vão acabar, coisas muito parecidas com a verdade, acabam deturpando a ideia de Deus e a presença de Deus e a manifestação do Espírito de Deus por conta de crenças limitantes daquilo que Deus pode ser. Então, o grande quebrantar da minha vida aconteceu através de uma humilhação, entre aspas, de um pedido de perdão e de um reconhecimento de que eu talvez sabia demais, né, sobre alguns pontos da Bíblia que pessoas da minha idade às vezes não sabiam, gente com o mesmo tempo de igreja que eu não sabia, e eu tive que aprender agora a parte espiritual, a parte da vivência, aquela parte realmente que eu gostava tanto quando era criança e que se perdeu ao longo da minha caminhada. É como se a parte do intelectual, da coisa, né, racional tivesse ficado e a parte espiritual tivesse minguado na minha vida. Mas Deus me encontrou há 3 anos atrás, me chamou na chincha, como o pessoal fala, e eu pude, agora, desde então, graças a Deus, e vou permanecer assim, queimando por ele, na parte também espiritual. Então, esse vídeo está falando sobre quem Deus é e quem você não deve ficar imaginando e estabelecendo limites sobre, não só para a paternidade de Deus, mas sobre a essência de quem Deus é. E Romanos, no capítulo 1, do 19 ao 20, vai falar: desde a criação do mundo, Deus tornou o conhecimento de si mesmo evidente para todas as pessoas, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Esse versículo vem falar que Deus se manifestou e que por isso, desde que eles nasceram, desde que a gente nasce, a gente já tem. Existem outras passagens que vêm falar também sobre uma lei escrita no coração dos homens e que por isso, enfim, resumindo, o ser humano ele não vai poder dizer assim, eu nunca conheci Deus, eu nunca vi Deus. Porque ele fala que a natureza revela e existe uma lei escrita no coração dos homens. Então,
Primeiro ponto, como eu falei, é não tente analisar Deus como um ratinho do laboratório. Não tente colocar Deus dentro de uma fórmula matemática, uma coisa analítica, uma coisa categórica, né? Uma coisa... Ponto. Não é assim que funciona. E você vai quebrar muito a sua cabeça se você for essa pessoa cabeça dura que, não, tem que ser do meu jeito, porque se não for do meu jeito, está errado. Você está sendo impedido de viver muitas transformações na sua vida porque você não deixa o Espírito Santo atuar e se revelar e fazer Deus se revelar através das atuações do Espírito Santo. Eu tenho vivido muitas coisas e eu tenho visto muitos amigos meus viverem romperes na vida porque pararam de se colocar como os grandes sabedores de tudo, dar conhecimento, aquela coisa toda, e se submeteram a dizer: eu não sei 100% quem Deus é, eu não sei 100% como que o Senhor se manifesta, e porque eu não sei, eu vou me recolher a quem realmente eu sou e deixar que Ele me preencha, porque é na fraqueza que eu sou forte. Então, essa mensagem me impactou muito, porque eu falei: Espírito Santo, eu preciso cada vez mais entender, por mais que eu estude, me lance em sites de teologia, em livros e tanta coisa, eu não posso deixar que essa parte morra, a parte espiritual que eu não vejo, mas que está ao meu redor e que quer o tempo todo tragar o meu pensamento para poder reduzir a Deus a uma coisinha ou algo que fica ali fechadinho no meu pensamento. E outra coisa que o Espírito Santo me trouxe é que muitos têm perdido tempo demais tentando aprofundar, param de orar porque estão substituindo a leitura e o conhecimento e toda essa coisa maravilhosa que é conhecer a Deus por falta de ter intimidade com o mesmo no quarto, por falta de estar lançado apenas na presença do Senhor no quarto, por estar. Eu tive que abrir mão de algumas coisas da minha vida quando o Senhor me chamou, né, há 3 anos atrás, e eu fui entendendo aos poucos que o Senhor não me queria mais trabalhando, eu fui entendendo aos poucos que a nutrição era algo que eu não ia mais fazer, pelo menos por aquele momento, e Ele me mandou focar na minha família e focar nos estudos do carisma, né, do seminário. E eu obedeci, mas eu não obedeci de pronto, porque eu não entendia. Com o passar dos meses, eu fui entendendo, e aí eu larguei de mão, não atendi mais, e fui por fé. E operei ali por fé, que o Senhor ia sustentar, que o Senhor estava responsável por aquilo. Mas eu ainda ficava dentro de mim, e eu vou trabalhar com o quê? Eu vou ficar para sempre estudando Bíblia, eu vou ficar para sempre sem... E a minha carreira e tal. Dentro de mim ficava aquilo ali, eu estava sem atender, mas dentro de mim havia esse questionamento. E eu acho interessante porque quando fechou a formatura do Carisma, a minha turma não durou 1 ano só não, a gente demorou 1 ano e meio para se formar por questões, enfim, né, de outras questões. E quando teve a formatura realmente de pegar o diploma, toda aquela cerimônia, aquilo tudo, o Senhor, ele acho que 2 semanas depois, ele me deu um sonho e ele me liberou para voltar a trabalhar. Só que eu já estava tanto tempo sem trabalhar, quase 3 anos sem trabalhar, que eu fiquei assim, eu não quero. E foi algo muito difícil para mim. Então, o que eu quero trazer para você é, eu não entendo por que Deus me tirou e agora Ele quer me colocar em outra área, com outra coisa. E agora Ele está tendo que mudar o sentimento de trabalho em mim, porque eu e minha casa, nós vivemos provisões de Deus que nós nunca tínhamos experimentado mesmo comigo trabalhando. Então, o que eu quero trazer para você é, a gente não entende os porquês de Deus. A gente não entende porque Deus às vezes afasta pessoas da gente, que eram às vezes o nosso sustento, leva essa pessoa para longe e a gente às vezes passa por alguma dificuldade. Aí daqui a pouco Deus traz de volta, daqui a pouco Deus faz você ir para um concurso tal, que onde você ia ganhar mais, mas aí não, Deus quer que você vá para outra cidade, que é o mesmo concurso, mas você vai ganhar menos, mas Deus quer que você vá para essa cidade, você vai ganhar menos. A gente não entende o trabalhar de Deus. E nós não somos chamados para entender o trabalhar de Deus. Eu tenho visto muita dificuldade das pessoas se colocarem nesse lugar de totalmente dependente. Totalmente dependente. E não ficar tentando sondar o coração de Deus. Tem uma passagem onde Deus ele fala com Jó que, assim, dói em mim todas as vezes que eu leio.
E eu recomendo que você leia Jó 37 antes de ler o 38. Mas em Jó 38, o Senhor vem falar com Jó assim, faz várias perguntas para ele, né? Deus, depois da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta: as suas palavras, Jó, só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda as perguntas que eu vou fazer. E ele começa a perguntar: onde você estava quando eu fiz isso e isso? Quem foi que me ajudou a fazer isso e aquilo? Quando eu fundei a terra? Onde você estava quando eu fiz isso? Tudo isso para poder falar para Jó assim: Jó, você não entende o que eu quero fazer. Você não sabe o que eu estou planejando. Você não é a parte que me ajuda a fazer o que eu estou fazendo. Então eu acho que às vezes a gente se perde um pouco no caminho, porque a gente não entende, então a gente não pode mais crer. Quando fé é totalmente o oposto. É você crer naquilo que você está esperando que vai acontecer. Você não está vendo, mas você sabe que aquilo ali está no seu futuro, que vai acontecer. E não é fé na vida, é fé em Deus, é fé em Jesus. Porque Jesus, ele é o nosso Emanuel. Jesus estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, lá em Romanos 11:33 também fala algo que é muito interessante. Ele começa a falar, né? Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem tem sido o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? E tantas outras passagens que falam dessa soberania de Deus. Então eu creio que o Espírito Santo está falando comigo e também vai falar com você a respeito de descanse naquilo que você não entende. Entregue aquilo que você ainda não compreendeu. Mas não perca a sua fé só porque você ainda não enxerga, porque aquilo ainda não chegou no conhecimento da sua cabeça para que faça sentido para você. Então eu acredito que falta muitas vezes em nós na caminhada, por não entendermos, a gente se coloca nesse lugar. E isso fere muito a pessoa do Espírito Santo. Porque muitas vezes a gente está ali muito fervoroso, muito confiante, mas do nada vem uma situação adversa e a gente fica assim, nossa, mas Deus não tinha falado isso? Por que ainda não acontece? Por que já não vem o que ele falou que ia fazer? Por que isso que estava no meu coração tão certo agora parece que está se apagando? Por que está minguando? Por que Deus está deixando isso minguar? Quando, na verdade, nós também somos protagonistas daquilo que nós estamos vivendo em Deus. Tudo bem, nós somos a parte hipossuficiente desse relacionamento, mas nós temos um papel e Deus quer ver em nós, quando o som dos nossos corações, Ele vai ver as nossas intenções, Ele vai ver o nosso nível de confiança nele. Então não dependa de entender tudo de Deus para agora entregar um louvor. Não espere que você compreenda já o futuro do que você acha que vai ser ou como você quer que seja, para que hoje você seja grato. Para que hoje você diga, Deus, eu não entendo, mas eu glorifico o teu nome. Eu vou contar para vocês aqui, eu nunca falei. A minha mãe, ela morreu quando eu tinha 1 ano e 8 meses. A minha mãe, né, como a minha família acostuma chamar, mãe biológica. Minha mãe, né, morreu quando eu tinha 1 ano e 8 meses. E durante muito tempo da minha vida, eu fiquei sem entender. Porque às vezes eu ficava assim, eu perdi coisas e informações sobre a minha história que só ela poderia responder, só ela saberia. E fora esse evento, né, que foi o primeiro grande evento assim da minha vida, eu tive outras coisas muito fortes que me aconteceram, questões internas e coisas que eu não escolhi que me aconteceram. Mas hoje eu vejo assim, como que se eu não tivesse confiado em Deus, eu não estaria aqui hoje fazendo esse vídeo para você. Eu não estaria tentando alimentar também a sua fé para dizer, vai ficar tudo bem. Porque os planos do Senhor, eles são melhores do que os nossos planos. E o nosso entendimento de Deus, ele é muito limitado. A gente só vai conhecer e ver Ele como Ele é quando a gente chegar no céu, após a volta de Jesus. Porque agora a gente conhece Ele em parte. Ele é que nos conhece por completo. Mas nós que estamos do lado de cá, só o conhecemos em parte. Só o vemos em parte. E já é muito bom essa parte que nós conhecemos.
Por isso que eu insisto tanto e digo assim, precisamos voltar para o quarto, precisamos voltar para esses momentos de adoração, de ficar lá encatarrada no chão, só adorando, Senhor, Tu és santo, Tu és maravilhoso. Cara, isso move o coração de Deus, um filho que é grato, um filho que confia, é você dizendo assim, eu não confio no meu próprio braço, mas eu sei que em Ti eu posso me recuperar dessa tempestade. E eu acho engraçado que Deus falou com Jó, quando ele fez essas perguntas, foi no meio da tempestade, do meio da tempestade, como a palavra de Deus fala. E talvez seja isso, né, que esteja precisando, assim, o Senhor se revelar a você no meio da sua tempestade, e o Senhor trazer a resposta para você do meio da sua tempestade. Mas você precisa estabelecer contato com o Senhor. E precisa entender quem é você nessa relação, para que tudo dê certo. Então não deixe a sua fé ela ficar estacionada, porque o lado ruim que vai ser afetado é você. Deus ele não deixa de ser quem ele é. A oração ela não muda Deus, ela muda a gente, para que a gente entenda quem Deus é e que a gente aprenda a confiar. A nossa carne ela vai se inclinar sempre para estar. E Satanás, além disso, ainda fica tentando jogar a gente contra o Senhor, tentando jogar a gente contra a palavra do Senhor, do que o Senhor já disse sobre a nossa vida. Nós temos um protagonismo nessa relação de rendição. Deus, ele não gosta do obstinado, né? Tem um versículo que fala sobre isso, aquele que é obstinado, aquele que confia só nos próprios pensamentos. Não, é só o que eu sei, é só o que eu conheço. Isso para mim faz sentido, então é nisso que eu me apego. Deus não gosta disso, gente. A pessoa que é inflexível. O vaso, ele não escolhe quando vai ser quebrado, um vaso, ele não escolhe quando que ele vai ficar pronto, o vaso, ele não escolhe que horas que o oleiro vai vir para mexer nele, ele não escolhe a velocidade, ele não escolhe nada, o vaso na mão do oleiro, ele está ali na mão do oleiro, disponível para que o oleiro, que é o detentor do conhecimento do mundo, faça aquilo que lhe apraz. Amém, gente? Glória a Deus. O Senhor, ele é maravilhoso. E ele é digno de toda confiança do nosso ser. Ele é digno de termos uma fé inabalável, indestrutível nele. Deixa quem quiser falar o que quiser falar. Se apega ao que o Senhor falou sobre você. Aquilo que está queimando no seu coração não é coincidência, é Espírito Santo falando, faça isso. Olhe, deixa esse prato, vá agora para o quarto, que eu quero falar com você. Abra essa Bíblia, lê em voz alta. Eu quero falar com você, eu quero me revelar para você. Deus tem os meios dele e ele não é colocado dentro de uma caixinha. Jeremias 17:10 fala que o Senhor ele sonda o coração e que ele esquadrinha a mente e prova o coração. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, mais uma vez, temos aí uma parte, temos um protagonismo, o fruto das nossas ações. Aquilo que nós fazemos está produzindo frutos, aquilo que vem na nossa mente, por causa da nossa mente, a nossa boca fala, porque está na nossa mente, as nossas mãos fazem, estão dando frutos. E o Senhor, quando faz as visitações dele, ele está vendo, ele está provando, deixa eu ver o que tem no coração dessa pessoa. Deixa eu abrir esse coração aqui para ver o que está dentro. Há confiança em mim ou essa pessoa está tão apoiada na palavra do outro? Que ofensa, eu já fiz um vídeo sobre isso, que ofensa para o Espírito Santo é a gente no quarto de oração entregar algo, ele dizer algo e a gente sair lá fora e conversar com outras pessoas e revelar que a gente não confia e revelar que a gente não crê tanto assim. O Espírito Santo, ele é o nosso amigo, ele é o nosso intercessor, ele me confronta, ele te confronta. Não porque ele gosta de fazer a gente sofrer, mas porque é o caminho para aprumar a gente, para o que é eterno. Então, em nome de Jesus, que você se erga, que você se encha de louvor, que você tá com dor, você tá doente, você enterrou alguém. Fala, Senhor, eu te adoro, porque eu não vejo o panorama todo da minha vida, nem o panorama todo da tua história, mas eu creio que tu és Deus e que tu estás olhando tudo e que todas as coisas cooperam para o meu bem e para o bem do meu irmão que perdeu alguém, para o bem da humanidade, embora esteja todo mundo passando por coisas muito difíceis. É uma confiança cega. É uma confiança cega. Até pela própria definição de fé. Amém?
Salmo 56:3 vai falar assim: no dia em que eu temer, eu porei a minha confiança em ti. No dia em que eu temer, eu porei a minha confiança em ti. Salmo 56. E essa é a mensagem de hoje. Que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração, que tenha injetado uma boa dose de ânimo, que a sua mente seja transformada, que você não seja obstinado, que você não seja analítico demais, para você não perder a parte gostosa da vida com o Espírito Santo. A parte da dependência é uma parte muito doida, mas é uma parte maravilhosa, porque o Senhor fala. O Senhor fala através de tantas coisas, através de um vídeo que às vezes nem é nada gospel. O Senhor fala. Que Deus te abençoe. O Senhor uma vez falou comigo que Ele seria minha provisão através de uma tarraxa de um brinco. Eu vou contar a história para vocês que o Espírito Santo me trouxe aqui. Eu estava preocupada, né? Tentando não ficar preocupada. Minha carne estava assim, se preocupe com isso. Por causa de uma outra palavra que Ele tinha falado sobre mim, sobre minha casa. E eu fiquei assim, meu Deus, como que isso vai acontecer, sabe? Como que vai ser? Eu não estou trabalhando e tal. E eu fui pra academia. E antes de sair de casa eu quis botar meu brinco, né? Aí eu botei um brinquinho. Na hora que eu fui botar outro brinco, tava sem a tarraxa. E aí eu fiquei, meu Deus, cadê a tarraxa do brinco? Fui pra academia com um brinco sem tarraxa, só com um brinco aqui pela fé, né? Que o brinco não ia cair. Aí eu fui. Primeiro exercício que eu fui fazer. Não, segundo exercício que eu fui fazer. Na hora que eu cheguei, que eu abaixei pra fazer o exercício, na minha frente tinha o quê, gente? Tinha uma tarraxa. E na hora o Espírito Santo falou comigo assim: eu sou a sua provisão. E aí ele foi ministrando ao meu coração, através de uma tarraxa. Isso é uma das formas que Deus fala comigo, tá? Não são meios que outras pessoas diriam, isso não é convencional, porque Deus só fala assim, Deus só fala assado. Não, o Espírito Santo fala comigo, gente, se eu fosse falar pra vocês, vocês iam achar, meu Deus, que loucura, essa menina tá inventando essas coisas, mas não é. Eu permiti que o Espírito Santo ministrasse ao meu coração onde for oportuno para Ele, não quando for oportuno só para mim. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui também, porque eu tô feia com esse olho aqui, que hoje tá bom, mas eu precisava trazer essa mensagem para vocês. Então confie em Deus e percebam os sinais de quando o Espírito Santo tá falando com vocês. Deus te abençoe, até o próximo vídeo. E pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você achou que essa mensagem foi impactante para você e você conhece o Espírito Santo, principalmente o Espírito Santo, gente, trouxe alguém à sua mente, manda para essa pessoa e convida para estar aqui nesse espaço, né? Tem muita gente fazendo esses vídeos e o Senhor tem derramado grandes bênçãos sobre a vida de muitas pessoas aqui nesse espaço. Estamos fincando bandeira do Evangelho e das ações de Jesus em todos os lugares. E aqui é um dos lugares importantes. Então, curta, comente e compartilhe. E ajude esse canal. Ajude mais alguém, um alguémzinho na multidão, levar a mensagem do Evangelho de Jesus transformador na vida das pessoas. Tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima.